Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir aos que puderem abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia que está sobre nós, nos concedendo a oportunidade de juntos nós adorar e glorificar o nome de Jesus. Agradecido a Deus pela oportunidade, agradecido pela vida do meu primo Eliseu, juntamente com toda a equipe desse ministério, pela confiança de nos convidar para estarmos aqui. E eu costumo dizer que houve um tempo quando a gente ficamos quase 11 anos na itinerância e era aquela sede pela pregação. Mas hoje eu estou naquela fase bíblica que diz que quando você chegar na casa de Deus, se atente mais em ouvir do que falar. E Tiago vai dizer que a gente não pode ensinar muito sabendo que teremos um juiz ainda mais severo. Mas quando nos é dada essa oportunidade, nós sentimos o peso da responsabilidade e engrandece a Deus por Ele ter, pelas suas misericórdias, nos colocado em condição diante dEle para falar a sua palavra. Zacarias capítulo 4, tão somente o versículo de número 6. É extremamente conhecido e nós utilizaremos desse texto para a nossa breve meditação. Zacarias capítulo 4, versículo 6, está escrito: E respondeu-me e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Glória a Deus. Minha voz está falhando bastante. Tivemos um culto ontem bastante forçativo na voz. E eu estou pedindo a Deus que me dê graça para conseguir falar com os irmãos aqui esta noite. Meus irmãos, os que estão em pé, pode tomar o assento. Quando nós olhamos para essa palavra, nós estamos em um trabalho especial voltado ao assunto renovo. E renovo é algo bom porque ele tem por objetivo trazer de volta aquilo que um dia tivemos e o desgaste da caminhada fez com que perdêssemos. O renovo, se nós olharmos com os olhares materiais do nosso mundo físico, nós entendemos renovo como trazer novamente ou retomar, renovar aquilo que foi desgastado, que foi desinteirado em detrimento de alguma razão. É por isso que quando nós olhamos, por exemplo, para o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que também é extremamente conhecido, o profeta Abacuque, ele faz uma das orações que se tornou mais conhecida da Bíblia Sagrada, dizendo: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra. Se nós pegarmos a raiz da palavra hebraica utilizada pelo profeta Abacuque para aviva, ela tem o sentido de tornar novamente a trazer a vida, novamente revigorar aquilo que se perdeu, aquilo que se desgastou, trazer novamente a essência daquilo que por alguma razão se perdeu ao longo dos tempos. E é interessante observar a expressão que Abacuque usa dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. Isso aqui também traz um sentido de muito interesse, porque ele utiliza a expressão no meio, não é no início e nem no final, mas ele usa a expressão no meio dos anos, ou no decorrer dos anos, porque tudo que se há na face dessa terra, desde o humano até aquilo que o humano produz,
a tendência é sempre caminhar por um caminho desgastador. É por isso que, quando você observa, por exemplo, eu estava vendo recentemente um argumento de um grande ensinador científico e cristão, e ele falando sobre a teoria da evolução, e ele falando, por exemplo, que a tendência de tudo que se existe com o passar do tempo é se regredir e se desgastar e não se evoluir. É por isso que a raça humana não tem como estar evoluindo da onde ela estava para onde ela está. Mas na verdade a raça humana ela vem se degradando. Os homens começaram, segundo o registro não apenas bíblico, porque um dia alguém falou assim, os homens viviam 900 anos, alguém disse só na Bíblia para ter isso, mas isso não é verdade. Os registros históricos de relatos antigos nos conta com veracidade que os homens da antiguidade tinham uma durabilidade de vida enorme, só que com o passar do tempo nós vemos pela própria Bíblia como um homem o Metusalém, que viveu em torno de 969 anos, Adão 930, e a Bíblia vai dizendo que vai se recaindo essa existência humana para 120 anos, depois cai para 70, 60, e câncer e fardo, já foi citado aqui essa noite. Então a tendência é sempre recair, e é por isso que o profeta Abacuque vai dizer, aviva, ou seja, torna viva, torna eficaz, torna a essência no decorrer ou no meio dos anos, porque ele reconhecia que a tendência do início até o ponto do meio sempre é um desgaste que vai sendo gerado. Tudo isso nós vemos na nossa vida, na profissional você vê isso, no mundo físico, um carro começa novo e tende a se desgastar. Qualquer sombra de veículo que você pegar, ele tende a desgastar. O ser humano nasce novinho, criancinha, bonito, e de repente ele toma a flor da idade e começa a se decair. O nosso querido irmão Salomão, rei de Israel, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele desdenha com muitas palavras isso aqui, falando sobre quando o barulho vai se cessando, a som da voz vai diminuindo, até que o copo se despedaça, em Eclesiastes capítulo 12. Ele está falando exatamente disso, da decadição, do quanto as coisas vai se decaindo. Mas hoje nós não estamos falando aqui de veículo, nós não estamos falando aqui de mundo físico perdido por aí, nós não estamos falando de crescimento financeiro e intelectual, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida espiritual, e a vida espiritual, ela começa numa intensidade de um novo convertido surpreendente, que é capaz de surpreender a qualquer um. Quando você olha a força, o vigor, o desejo e a sede de um novo convertido, você se surpreende, porque é algo além da nossa compreensão. Mas o tempo se passa, os anos se vai, e você percebe que as dificuldades, os problemas, decepções, as aflições e tudo que lhe sobrevém, vai desgastando o seu ânimo, vai tirando as suas forças, vai afastando dele aquela sede, aquele desejo, e tudo vai ficando para trás. É por isso que quando Deus se apresenta ao apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele manda que escrevesse carta às 7 igrejas que estavam situadas na região da Ásia Menor. E quando Deus vai mandar escrever para a igreja de Éfeso, ele é muito categórico em dizer, eu conheço as tuas obras, sei que você tem pouca força, mas faz bastante coisa, eu sei de tudo isso, só que tem uma coisa, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Retorna, arrepende, lembra-te de onde caíste e retorna enquanto é tempo, porque essa é a tendência é começar bem, a tendência é começar forte, a tendência é começar a todo vapor, mas com o decorrer do tempo, as situações acontecendo, as pessoas perdem o ânimo, as pessoas perdem o vigor, as pessoas perdem o desejo para vir na igreja, perdem o desejo de orar, perdem o desejo de consagrar. Quantos que nem se lembram mais o que significa a consagração? Há quantos cristãos que nem sabem mais o sabor de fazer um jejum? Há quantas pessoas que o despertador nem se lembra quando foi colocado mais de 4 para 5 da manhã para a campanha de oração? Há quantas pessoas que não sabem nem mais quando foram a última oportunidade que sentiram a graça sobrenatural e falaram em línguas estranhas? Há quantas pessoas que não se lembram mais quando foi o último culto que elas realmente saíram impactados pela glória de Deus? Mas eu quero te dizer, renovo espiritual
espiritual é isso, é trazer de volta aquilo que já se perdeu, é trazer para perto aquilo que ficou longe, é aproximar aquilo que está distante. Se você não entendeu, eu vou te explicar na parte introdutória. Renovo espiritual não é emocionalismo, não é mecanismo, é voltar as nossas vidas novamente para o altar. Não é o altar apenas do barulho, da emoção, não, é o altar da oração, da consagração, do jejum, da madrugada. Isso é avivamento. O efeito de um renovo espiritual não se percebe em meia hora de culto. Os efeitos de um renovo espiritual não se percebem em uma hora de pregação de mensagem eloquente, não. Os efeitos de um avivamento se percebem no longo dos anos. É quando o tempo começa a passar, as ocasiões começam a vir, as coisas começam a acontecer. Mas quando o crente é renovado, quando verdadeiramente ele recebeu o renovo, ele não apenas se alegra aqui, mas ele tem força para sair daqui, caminhar e pregar e fazer a obra de Deus. Ele sai daqui não apenas emocionado no momento, não, mas ele sai daqui com convicção no seu coração, para quando chegar lá fora fazer a grande obra e o nome de Deus ser glorificado. Agora preste atenção nisso aqui. Da ocasião em que Deus chama o profeta Zacarias, nós temos que observar que era uma ocasião precária, era uma ocasião onde as coisas não estavam bem. O texto bíblico vai nos dizer que quando Deus chama o profeta Zacarias, é o 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. E para quem conhece de Bíblia sabe que o 2º ano de Dário é um tempo de significação, um tempo significante. Porque a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, a nação de Deus, o povo escolhido do Senhor, os descendentes de Abraão, a qual Zacarias é pertencente, eles haviam padecido por 70 anos. Quantos anos? 70. Por 70 anos eles haviam sofrido. Por 70 anos eles estão longe da sua terra. Por 70 anos, o texto bíblico diz que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou a cidade, arrancou deles o bem maior que eles tinham, que eram os utensílios sagrados da casa do Deus vivo. A Bíblia também diz que destruiu completamente o grande templo venerado de Salomão. Que maravilha, Deus abençoe, tá? Derrubou, jogou tudo por terra. E o texto bíblico vai nos dizer que eles foram para um país estrangeiro, abre aspas, além de estrangeiro, um país pagão. Um país onde o Deus de Israel não é respeitado. Um país onde o Deus de Israel não é obedecido. Lá eles estão embutidos. Lá eles foram levados e lá eles estão colocados. Agora preste atenção. Eles estão em cativeiro. Eles estão em prisão. Eles estão em um tempo de decadência. E quando você abre a sua Bíblia no Salmo de número 134, verso 1, 2, 3 e 4, você vai ver a dor de alguém que está no cativeiro. Olha para mim, preste atenção. Você vai ver a dor de quem está no cativeiro. A Bíblia diz que as harpas, os instrumentos musicais, estão pendurados nas árvores dos salgueiros do deserto, nas árvores do deserto da região de Babilônia. A Bíblia diz que os filhos de Israel estão à beira do rio Quebar, em Babilônia. Quando de repente, a Bíblia diz que os que levaram cativo, ou seja, os homens babilônicos, chegaram para os filhos de Israel que estavam cativos e disseram para eles, olha para mim, presta atenção, disseram para eles, cante para nós um dos cânticos de Sião, ou seja, cante para nós um dos cânticos de Jerusalém, do templo de Salomão, do lugar de glória, do lugar de esplendor, cante para nós. E quando você olha, Salmo 134, Salmo 137, versículo de número 4, o texto é muito categórico ao dizer, como entoaremos nós os cânticos do Senhor, estando numa terra estranha? Olha só, como entoaremos nós
os cânticos do Senhor, estando nós em uma terra estranha. Olha para mim, as harpas estão penduradas no salgueiro. A letra, a música está aqui, agravada. Porque quem conhece de Bíblia e de cultura judaica sabe que os judeus, eles memorizam. Inclusive, eles têm o Antigo Testamento memorizado. A maioria dos judeus, principalmente aqueles que são cuidadosos. Eles têm aqui a letra, eles têm ali as harpas. Preste atenção. Mas alguém está dizendo, canta para nós. Ele tem a letra, ele tem a harpa, mas ele diz, eu não posso cantar. Mas tem a harpa, mas tem a letra, por que não pode cantar? Porque a nossa alma não está sentindo livre. Porque nós não estamos na nossa terra. Porque nós não estamos no nosso templo. Porque nós não estamos no nosso lugar. Porque nós não estamos aonde está a presença do nosso Deus. Porque aqui não tem a arca da aliança. Porque aqui não tem as questões que o nosso Deus nos colocou para que seguíssemos ela. Aqui não tem como nós cantaremos os cânticos do Senhor estando em terra estranha. Preste atenção no que Deus está falando aqui na parte introdutória dessa mensagem. Há muitas pessoas que sabem a letra, conhecem o ritmo, sabem até tocar o instrumento que está pendurado, mas a alma está aflita, angustiada, aprisionada e não consegue mais louvar a Deus. Há pessoas que aparentemente têm tudo para cantar, mas não cantam, porque a alma está presa, a alma está dolorosa. Há pessoas que sabem cantar melhor do que qualquer cantor que cantou hoje aqui, mas se fosse para cantar não cantaria, porque está com a alma aflita, dolorida, angustiada, aprisionada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que entrou por essas portas nessa noite. O tempo do cativeiro vai chegar no final. Você vai sair dessa cadeia espiritual. Você vai sair desse aprisionamento espiritual. E vai adorar e glorificar o nome de Jesus que vive e reina para sempre. É um momento de tristeza. É um momento de decepção. Decepção essa. Porque Israel sempre acreditou no Deus que abriu o Mar Vermelho, num Deus que proveu alimento 40 anos num deserto, num Deus que proveu as vestimentas desses 40 anos. Mas agora eles estão enxergando a casa desse Deus sendo derrubada, os utensílios sagrados desse Deus sendo roubado e depositado em um país pagão. É o momento onde que o entendimento foge. Como entender um Deus poderoso que deixa a casa ser destruída? Como entender um Deus que tem todo o poder no céu e na terra e permite essa destruição e esse mal sobrevir a nós? É um momento de angústia, é um momento de desentendimento, aonde a lógica humana não consegue compreender. É por isso que quando você abre a sua Bíblia, em Abacuque capítulo 2, capítulo 1, a Bíblia diz que Abacuque questiona Deus por causa da corrupção do povo. Final do capítulo 1 para capítulo 2, a Bíblia diz que Deus responde a Abacuque que iria tratar usando os babilônios um país pior do que Israel. E quando Abacuque ouve isso, ele fica pensativo, como? Se nós somos infiéis e Babilônia é pior do que nós, o Senhor vai usar eles, que é pior, para castigar nós. Quando Abacuque percebe a intensidade do problema, aí no capítulo 2, versículo 4, ele diz: o justo viverá da fé. Você sabe o que ele estava dizendo? Há momento na vida do justo que ele nunca vai conseguir entender por que Deus permite, por que Deus deixa, por que Deus faz. Mas ele está dizendo, o justo se tentar entender não vai conseguir, vai se abater. Mas o justo de verdade que vai permanecer de pé é aqueles que viverá pela fé. Ainda que eles não entendam, eles continuarão exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Ainda que não compreenda, continuarão glorificando o nome de Jesus. É por isso que Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18, ele vai dizer: ainda que não haja fruto na vide, eu não acho que os currais estejam vazios, ainda que não esteja mais nada, todavia eu me alegrarei, exaltarei, bendirei o nome do Senhor. É isso que é fé.
É fé quando não há nada nos currais, quando as plantações negam, quando tudo começa a dar errado, quando os questionamentos chegam e você parece que tem tudo para voltar atrás e desistir. Fé é isso, é você olhar e dizer: ainda que eu não entenda e pareça que é hora de eu voltar, eu não temerei, ainda que a morte venha do meu lado, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora preste atenção, já nós terminamos. Deus levanta Abacuque nesse período. Israel fica 70 anos e retorna para casa. Quando eles retornam com a intuição e o compromisso de construir a casa de Deus novamente. Esdras capítulo 1, versículo 1, precisamente vai dizer isso, que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, ele deu uma ordem para que os judeus voltassem a construir a casa de Deus. E quando eles voltam, começam a construção. Por 7 anos o texto vai nos revelar que eles trabalham em torno da construção. Mas a situação é difícil. A cidade está destruída. Os muros estão derrubados. Eles não têm a condição que eles tinham na época de Salomão, que com 7 anos pegou o templo de baixo e deixou até em cima, embelezado, formoso e lindo. Eles não têm mais essa condição. Eles são um povo que está retornando de uma escravidão. Ele é um povo que está acabando de voltar de um estágio de muita decadência. E agora, eles começam aquela construção com todas as suas dificuldades, com todas aquelas perseguições dos inimigos ao redor, imposição contra a construção, mas eles vão lutando, e de repente, a Bíblia diz que Artaxerxes, rei da Pérsia, dá uma ordem para que a construção fosse parada. Esdras capítulo 4, versículo 24 diz que a construção ficou parada dos dias de Artaxerxes até o 2º ano do reinado de Dário. Ficou parado, em torno de 9 anos a construção ficou parada. E agora, desse momento, Esdras capítulo 5, versículo 1 diz que Deus levantou 2 profetas, a saber, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Quando você pega o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Deus levantou Ageu no ano 6º do 2º ano de Dário. Quando você pega Zacarias capítulo 1, versículo 1 a seguir, você vai ver que Deus levantou Zacarias no 8º mês do 2º ano de Dário, ou seja, 2 meses depois de Ageu. E Deus levanta Zacarias com a mesma potência ministerial e profética que Ageu, com uma diferença. Enquanto que Ageu foca na construção do templo que está parada, dizendo: olha, vocês pararam a construção, vocês abandonaram. Zacarias se foca na construção da nação, na edificação final da nação. Agora preste atenção. Deus vai dar visões a Zacarias, o que ele vai chamar de visões da noite enquanto ele dormia. Capítulo 1, versículo 7 ao versículo 17, ele tem a primeira visão, aonde cavalos de cores distintas e diferentes, vermelho, amarelo, enfim, eles saem. E essa é uma visão que Deus vai lhe dar para mostrar algumas condições que estão ali. Do versículo de número 18 ao versículo 31, Deus dá a segunda visão. A segunda visão, ele vê 4 chifres e 4 ferreiros que estão a trabalhar. Quando você olha para o capítulo 2, Deus lhe dá a terceira visão. Deus mostra um homem com uma corda de medir, um cordel em sua mão, que sai com a incumbência de medir a cidade de Jerusalém. Capítulo de número 3, Deus dá a 4ª visão para ele. Deus mostra o sumo sacerdote Josué sendo acusado diante de Deus pelas suas falhas, e Deus defendendo ele e dizendo que Josué era para ele um tição tirado do fogo. E Deus vai defender Josué das acusações do maligno. Mas no capítulo 4 que nós lemos, eu quero que você preste bastante atenção, nós estamos terminando. Do capítulo 4, Deus vai dar uma visão diferente para Zacarias, sobre ela que eu falo agora. Deus vai mostrar para Zacarias um castiçal. Diga comigo, castiçal. Mais forte, castiçal. Deus vai mostrar um castiçal. E você me pergunta, por que Deus vai mostrar um castiçal? É interessante isso aqui. O castiçal era um dos utensílios sagrados que ficava no lugar santo do templo de Salomão, ou antes mesmo do templo de Salomão, dentro da tenda da congregação. Quando você abre Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 31, Deus dá ordem a Moisés para construir aquilo que nós conhecemos como castiçal, ou como luminária. Era uma grande luminária que tinha a incumbência e responsabilidade de clarear o lugar santo. Quando alguém chegava dentro da tenda da congregação, entrava dentro do lugar santo, que antecedia o lugar santíssimo, ao seu lado direito estava a mesa dos pães do sacerdote ou da propiciação, à sua frente estava o altar do incenso, e ao seu lado esquerdo estava a grande luminária, o candelabro, para clarear aquilo ali.
Agora preste atenção, você vai entender por que Deus mostra para Zacarias justamente o candelabro ou o castiçal. Preste atenção, o que representava aquela luminária que estava dentro do lugar santo? Qual era a representação daquela luminária que estava ali acesa? Preste atenção, aquela luminária, ela tinha uma representação muito especial e importante, porque quando alguém chegava do lugar fora do lugar santo, que ele percebia que a luminária estava acesa, estava claro ali dentro, a luminária, preste atenção, representava a vida da nação de Israel. Uma vez, preste atenção, uma vez que a luminária está acesa, quem está do lado de fora entende, Israel está vivo. A nação de Deus tem vida, a nação de Deus está viva. Agora preste atenção, no que vai dizer o profeta Jeremias no capítulo 25, verso 10 e 11. Quando Jeremias vai profetizar o período do cativeiro de Israel, ele diz, olha, cessará a voz da moense, a voz do esposo, a voz da esposa, a voz do fogueiro. E ele vai citando um monte de coisas que vai cessar, e entre elas, versículo 10 do capítulo 25, na última parte ele diz, e apagará a lâmpada do candelabro. Apagará a lâmpada do candelabro. Sabe o que ele está dizendo? A representação da vida de Israel, quando ela está acesa, representando que Israel tem vida, se apagará. Ela está dizendo, será um período de morte, de densas trevas espirituais para a nação. Ele está dizendo que a vida da nação seria tomado pelas densas trevas da escuridão e da morte, e isso seria representado pela luminária se apagando. Isso aqui é interessante. Quando você abre a sua Bíblia em profeta Ezequiel, capítulo 37, você vê Deus pegando Ezequiel e levando ele em espírito em um vale de ossos secos. Aí eu pergunto para você, quem eram aqueles ossos secos que não estavam sepultados? A casa de Israel. Aleluias. Isso aqui não é invenção do pregador. A casa de Israel, Deus fala para o profeta Ezequiel, é como um monte de pessoas que morreram e não foram sepultadas. Aleluias. 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 Mas assim como Deus pegou Ezequiel, levou ele ao vale que estava cheio de ossos, e disse, Ezequiel, profetiza vida sobre eles. Eu quero dizer que não é apenas o pastor Eliseu, não. É aqueles que Deus está levantando, é 1, é 2, é 10, é 100, eu não sei. Mas aqueles pelo qual Deus está levantando nessa última hora, levantarão a sua mão e profetizarão vida sobre esse vale. E aqueles que morreram novamente voltarão à vida. Isso é renovo espiritual. Agora preste atenção, observe isso. A lâmpada se apagou, Israel morreu espiritual. Aí Deus chega para Zacarias e fala, Zacarias, eu vou te mostrar uma coisa. O que é? Eu vou te mostrar novamente aquela lâmpada que você está... Você lembra que Jeremias falou que ela ia apagar? Ela não se apagou? Eu vou te mostrar ela, justamente ela. Aí, preste atenção, Zacarias sabe que Deus falou que aquela lâmpada se apagaria e Israel morreu espiritual. E Deus vai falar, eu vou mostrar para você essa lâmpada novamente voltando a brilhar. Não, você não entendeu. Deus está dizendo, Zacarias, eu vou te mostrar que a lâmpada que se apagou há 70 anos atrás, novamente ela voltará a ter vida, ela voltará a brilhar. A luz novamente se acenderá. Mas Zacarias queria isso, Zacarias sonhava com isso. Só que era muitas dificuldades, era muitas adversidades, era muitas lutas. Não era tão fácil assim, não era querer. Tinha toda uma tragédia que envolvia aquela situação. Não era apenas ele querer que voltasse. Era difícil. De um lado tinha o rei Aterxerxes que havia proibido. De outro lado tinha os samaritanos que a todo tempo queriam ver a obra parada. E Zacarias agora sabe que é bom a lâmpada voltar. É interessante, é importante, é necessário. Mas como? Como? Eles não são um país dotado de poder. Começa a guerra.
onde envolve o país da Rússia, lotado de poderes de guerra. Não eram. Quem eram eles? Era um bando de escravos que tinha acabado de voltar para casa. Como guerrear, como lutar, como fazer acontecer? Aí Deus fala: Zacarias, eu tenho uma mensagem para você. Qual é a mensagem, Senhor? Não é por força, não é pelo braço, não é pela espada, não é pelos cavalos, não é pela guerra, não é pelo punhal, não é por nada disso, é pelo meu Espírito. Sabe o que é que Deus está dizendo, Zacarias? Para o homem é impossível restaurar uma igreja morta. Para o homem é impossível restaurar uma pessoa que morreu. Para o homem é impossível reativar um cristão que se fracassou. Mas pelo meu Espírito tudo se torna possível. Pelo meu Espírito nada mais é impossível. Se eu fosse você, eu levantava a mão para dar glória a Deus. Se eu fosse você, eu levantava a mão para dar glória a Deus. Para o Deus que você serve não tem nada impossível. Para o Deus que nós servimos não tem nada impossível. Ele pega do charco de lodo horrível e coloca de pé para sentar sobre a rocha, porque Ele é Deus. Eu estou sentindo que Deus nessa noite, através do Espírito Santo, vai pegar lâmpadas que não brilham mais, que se apagou, pessoas que já brilharam muito e hoje não brilham mais, pessoas que já foram a tocha acesa e hoje estão apagadas. O Espírito Santo vai soprar sobre você nessa noite. O homem não consegue, o pastor não consegue, o pregador não consegue, mas o Espírito Santo, ele consegue nessa noite. Aleluias. Estão sentindo a presença de Deus? Estão sentindo? Estão sentindo a presença de Deus? Estão sentindo? Não é pela força humana, não é pelo braço humano, não é pela intelectualidade humana, mas pelo Espírito de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem renova. E Ele está aqui nessa noite. Aleluias, aleluias. Está sentindo arder aí a chama do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega, o que era impossível se torna possível. A Bíblia diz que Deus manda o anjo Gabriel descer na cidade de Nazaré, Lucas capítulo 1. Desce na casa de uma mulher virgem chamada Maria. A Bíblia diz que o anjo fala: Maria, você ficará grávida, dará à luz a um filho e ele será o grande. Maria fala: Senhor, é impossível, não tem como. Aí a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 36, ou melhor 35, o anjo diz: Maria, a sombra de Deus vai te cobrir. Ele estava dizendo: Maria, para você realmente é impossível, mas para aquele que está prometendo nada é impossível. Ele está dizendo: Maria, para você não tem como, mas pela presença de Deus que vai estar sobre você, pela presença do Espírito que vai te envolver, tudo se tornará possível na tua vida. Aleluias. Agora preste atenção aqui, que nós vamos terminar. Nós vamos terminar e você precisa entender o que Deus tem para nós no final dessa mensagem. Eu tenho certeza que o renovo de Deus já passou aqui ontem. Mas hoje Deus quer conscientizar eu e você. Por onde é que há de vir o renovo para essa igreja? Por onde há de vir o renovo para essa geração? E já você vai entender, eu já estou terminando. Deus mostra para Zacarias, não apenas o candelabro, não apenas a luminária, mas mostra em cima da luminária uma vasilha, um vaso. E a Bíblia vai dizer que a luminária tem 7 lâmpadas e 49 canudos. Diga canudos. Diga mais forte, canudos. O que é os canudos? Canudos é a encarnação que torna possível o azeite que está no cimo, na vasilha, no vaso de azeite, descer até as lâmpadas para que elas fiquem acesas.
E o texto bíblico vai dizer que em cima está o vaso de azeite. Ao lado direito do vaso e ao lado esquerdo tem duas oliveiras. E tem canudos também, 2 canudos que ligam de uma oliveira até o vaso e da outra oliveira também até o vaso. Ou seja, a oliveira produz o azeite, derrama através dos canudos no vaso, e o vaso distribui por 49 canudos para as lâmpadas. E assim acontece a alimentação da luminária para que ela brilhe, para que ela esteja acesa. Agora eu quero que você entenda algo e eu estou terminando. Essas duas oliveiras aqui, a Bíblia vai dizer no capítulo 4, versículo 14, que essas duas oliveiras são os 2 ungidos de Deus que estão diante da terra, ou diante do Deus que está diante de toda a terra, que é Josué, sumo sacerdote, e Zorobabel, o homem que está responsável civilmente pela nação. São esses 2 homens que é chamado na Bíblia de Tirzata. Tirzata é uma palavra que significa governador, aquele que está na responsabilidade do governo. Porque nesse tempo não tinha reis sobre Israel, mas tinha governadores a mando de Pérsia. Preste atenção nisso aqui. Deus mostra os 2 homens, o que representa o poder religioso, sumo sacerdote Josué, o que representa o poder político, o governador Zorobabel. Esses 2 homens, aí eu quero que você entenda uma coisa. Capítulo 3, versículo 8, Deus falou assim: Josué, você e os teus companheiros são homens representativos. Se você pegar a palavra hebraica que aparece ali, você vai chegar nessa conclusão. São homens que trazem uma representação. O que Deus está dizendo para ele, aí você continua lendo o versículo 8, ele diz assim que traz uma representação, homens representativos, porque virá o renovo e num só dia Deus tirará todo o pecado da terra. Preste atenção, que Deus está prometendo um renovo. Diga comigo, renovo. O renovo aqui não é esse renovo que a gente está esperando aqui hoje, o que vocês esperaram desde ontem. O renovo aqui é uma palavra profética para se referir a uma personagem, ou a um personagem no gênero masculino, que é o Messias, o ungido de Israel. Agora o que o texto está dizendo, e o que o texto vai nos mostrar, é que esses 2 ungidos representavam um só no plano de Deus. E quem é ele? Jesus. Aqui nós temos 2 personagens, um é sumo sacerdote e o outro é rei, dentro de uma linha de entendimento. Claro que ele não era rei definitivamente. E Jesus Cristo vai pegar essas 2 oliveiras, uma sacerdotal e uma política, e vai transformar em uma só. Quem é ela? Jesus, a oliveira verdadeira. Quando você abre em Hebreus capítulo 4, verso 14, está escrito: temos confiança porque temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Ele estava dizendo, a oliveira ocupou o lugar sacerdotal. Quando você pega Hebreus capítulo 1, versículo 8, aos anjos ele não disse isso, mas ao filho eu disse, que se assentaria no trono até que os inimigos fossem colocados por escabelo dos seus pés. Quando você abre em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, está escrito, na sua coxa tem o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que o texto está dizendo é que ele completaria que ele assumiria o local das 2 oliveiras, da sacerdotal e da política, unificando a uma só, que é a oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Agora, a oliveira é Cristo. E quem são os catiçais? Quem são os candelabros? Quem são a luminária hoje? Eu estou falando agora. Quem é a luminária agora? Aí João, a Bíblia diz que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, ele teve uma experiência precisamente no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas no capítulo 1 ele vê um ser que é Cristo, que anda entre os 7 catiçais de ouro. E aí ele pergunta, quem são? Que mistério é esse dos 7 catiçais? Apocalipse capítulo 1, versículo 20 está escrito, o mistério dos 7 catiçais de ouro são as 7 igrejas. Agora eu estou trazendo para o agora, já estou terminando. O catiçal agora, lá atrás eu disse que é a nação de Israel. Aqui, o catiçal é a igreja. As oliveiras, as 2 se unificaram. E a oliveira agora é quem? Cristo Jesus, a oliveira verdadeira. A oliveira emana o azeite.
O azeite é representado em Zacarias 4 e 6 pela força do Espírito. E também em Mateus capítulo 25 nós temos a parábola das 10 virgens, onde o azeite representa a pessoa do Espírito Santo. A oliveira verdadeira, unificada, sacerdotal e rei política, ela emana o azeite para a luminária. A luminária é a igreja. Aí quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 16, precisamente os versos 6, 7 e 8, é gostoso de ler. Jesus fala, eu vou sim para o Pai. Porque se eu não for, o azeite não desce para a luminária. Se eu não ficar, porque a Bíblia diz que a oliveira tem que mandar o azeite em cima, para o azeite de cima descer para baixo. Ele está dizendo, se eu não for, o azeite não desce, mas eu vou para o Pai e enviarei o azeite do Espírito Santo para estar convosco. Preste atenção, estou terminando. O azeite vai sair de lá, vai para o recipiente. Preste atenção. Mas ele tem que sair do recipiente e descer para as lâmpadas. Aqui tem que ter mais outros canudos, 49 canudos que pegam de lá e traz para cá. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo quando ele diz que os homens nos considerem como dispenseiros do reino de Deus, ou da dispensa de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? A dispensa recebe o azeite e nós somos os canudos que pega da dispensa e traz para a luminária. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando. Se coloque de pé, eu já vou devolver o microfone. Se coloquem de pé. Olha, preste atenção agora para você não perder o que Deus quer nos orientar aqui nessa parte final. O azeite sai dele, ele nunca seca. A fonte aqui, meu irmão, é inesgotável. É uma fonte que nunca você chega no fim dela. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está dizendo, você nunca chega no final. É algo progressivo, conhecer hoje, amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais. É uma fonte inesgotável. Preste atenção nisso. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que Eliseu vai multiplicar o azeite da viúva. Vocês conhecem o texto. Ele manda ajuntar vasos vazios. Diga comigo, vasos vazios. Quando a Bíblia diz que os vasos se encheram do azeite que estava sendo derramado, a Bíblia diz, segundo a Reis, capítulo 4, verso 6, cheio que foram os vasos, perguntou a viúva, traga-me mais um vaso. Ele diz, não tem. A Bíblia diz bem assim, ó, presta atenção, o azeite parou. Você sabe por que a Bíblia não usa o termo azeite acabou? Porque ele nunca acaba. O que acaba são vasos disponíveis para receber o azeite. O azeite nunca para. É uma fonte inesgotável. Pode faltar pessoas querendo ser cheio. Pode faltar crentes querendo receber. Mas o azeite sempre tem em sobra. O azeite sempre tem em sobra. E eu quero dizer, se ainda tiver alguém aqui que quer receber, ainda tem azeite na dispensa de Deus. Termina agora, preste atenção. O azeite está disponível, o Espírito Santo está disponível. Só que precisa dos canudos para ligar do reservatório do céu que está em cima até a lamparina que está embaixo. Alabantio kevas. Urekiande machei kande keramas. Urem de caves, urebiakai. E está faltando canudos para Deus usar para trazer o azeite de volta para a lamparina. Está faltando pessoas que estão na posição de canudos do céu para pegar na dispensa de cima e trazer para a terra aqui embaixo. Está faltando pessoas que colocam o joelho no chão para pegar azeite, porque não pega azeite pulando para cima, pega azeite descendo para baixo. O azeite aqui não é saltando que recebe, é descendo que recebe. Está faltando pessoas para receber azeite e distribuir no meio da multidão, e impactar a nossa geração. Aleluia. Olha um exemplo bíblico aqui e eu termino. Um exemplo bíblico que eu termino.
O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25, está escrito que Jesus chega para os seus discípulos no momento da sua assunção, pouco antes, e diz, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. A Bíblia diz, segure, eu estou terminando, Atos capítulo 8, versículo 18, a Bíblia diz que Filipe vai para Samaria, prega, converte muita gente, mas ninguém ainda não tinha recebido o Espírito Santo, faltou canudo para trazer de lá para cá. A Bíblia diz que Pedro e João chegaram lá, estenderam, a Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 18, estendendo Pedro e João as mãos, disse, recebeis o Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Presta atenção, estou terminando. Há uma realidade que acontecia em Éfeso e está acontecendo nos dias atuais. Paulo chegou em Éfeso, perguntou para eles, já receberam o Espírito Santo aqui? Não recebeu? Nem sabemos. Aleluia. A escassez de experiência espiritual da igreja de Éfeso está se apoderando do século 21. A intelectualidade está tomando conta do lugar do Espírito Santo. Eliseu, você é contra estudo? Jamais, eu seria maluco se eu dissesse isso aqui. Agora o que eu tenho que te dizer é que nada tampa o lugar do Espírito Santo. A nossa força, a nossa violência espiritual e intelectual não consegue trazer luz para a lamparina que está apagada. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Quando Paulo pergunta, receberam o Espírito? Ainda não. Atos 19, verso 6 está escrito, e Paulo estendendo a mão disse, seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Jesus disse em Lucas capítulo de número 18, tão somente o versículo 8, a última parte, dizendo, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará ele fé na terra? Achará ele fé na terra? Por que Jesus está perguntando isso? Porque os últimos dias é marcado por uma frieza espiritual. Os últimos dias é marcado por uma esprieza, por uma decadência espiritual. E por que igrejas estão como a igreja de Éfeso, dizendo, eu nem conheço o Espírito Santo, nem sei o que é isso? Porque ainda não chegou canais que ligam desde cima até embaixo. É porque ainda não chegou canais que pega da despensa do vaso que está por cima e traz para as lamparinas que estão embaixo. Eu termino essa palavra aqui nesta noite dizendo, é tempo de se levantar canudos novos na casa de Deus. É tempo de se levantar canudos novos na casa de Deus. Mas preste minha atenção, estou terminando. Os canudos não são nada. O que vale na verdade é o azeite que passa por dentro deles. Eles não valem nada a não ser para transportar esse azeite de cima para baixo. E há tanta gente querendo ser canudo e não consegue ser porque quer honra, quer glória, quer posição, quer poder aquisitivo, quer poder. Não é isso. Deus está precisando de vasos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7, ele escreve dizendo, porque Deus colocou essas preciosidades em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele, não nossa. Nós somos vasos de barro. O que na verdade vale é o ouro que está aqui dentro, é a glória que está aqui dentro, é o poder do Espírito que está aqui dentro. Eu estou de missão cumprida agora. Tudo que eu vim trazer está entregue sobre o altar de Deus. Eu deixo a última palavra. Vamos ser humildes, para que Deus possa nos usar nesses últimos dias, para encher vasilhas que estão se apagando do nosso lado. Pessoas que estão morrendo na nossa frente, na nossa retaguarda, ao nosso lado,
E nós estamos como uma vasilha, como um canal que está entupido e o azeite não passa mais. Nós estamos como um canal que não consegue mais transportar azeite. Enquanto isso tem lamparina se apagando do nosso lado, na nossa frente, e a gente não consegue fazer nada. Mas eu deixo essa palavra final para o seu coração. Seja um canal de Deus para essa geração. Seja um canal de Deus para essa geração. O inimigo está querendo destruir a nossa geração. O inimigo quer jogar a nossa geração na prostituição, na lascívia, nas drogas, em tudo que não presta. Mas seja um canal de Deus para tirar essa geração do buraco, para tirar essa geração do chaco de lodo horrível e colocá-la para sentar entre príncipes. Basta você ser um canal de Deus. Aleluia! Maravilha!